Olá, estudante! Bem-vindo à aula de Política Educacional e Organização do Sistema de Ensino. Hoje, continuaremos nossos estudos sobre a Constituição Federal de 1988. Veremos os artigos 207, 208 e o 209. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O que isso quer dizer? Que as universidades elas têm autonomias, né? A primeira, didático-científica, que diz respeito ao currículo, né? Uma universidade ela tem autonomia de definir o seu currículo e também de abrir e fechar cursos, sem precisar da autorização do MEC. Ela também tem autonomia administrativa, como essa universidade vai se organizar internamente, né? Mesmo a administração dessa universidade. E também de gestão financeira e patrimonial, né? É como ela vai remanejar os seus recursos financeiros, onde ela vai aplicar esses recursos e como vai aplicar. E a patrimonial diz respeito a ter o seu próprio patrimônio. Além disso, as universidades elas precisam obedecer o princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso quer dizer que ensino, pesquisa e extensão devem caminhar juntos, devem andar juntos, eles devem ser inseparáveis. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então, esse parágrafo diz que as universidades elas podem optar por admitir professores e técnicos estrangeiros, que não sejam brasileiros, tá? Mas obedecendo à lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Então, o que diz esse artigo também se aplica às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Diante desse artigo, muitos de vocês podem estar com dúvida. O que é uma universidade? Qual a diferença entre universidade, centro universitário e faculdade? Uma universidade ela é muito importante. Por quê? Porque ela oferece uma grande quantidade de cursos. Já o centro universitário e a faculdade oferece menos cursos que uma universidade, a faculdade menos ainda que um centro universitário. E a universidade ela é muito importante, ela tem uma relevante produção intelectual, cultural e científica, na medida em que ela tem obrigação de produzir pesquisas. Um centro universitário, uma faculdade, já não tem essa obrigação. E as pesquisas, elas são muito importantes. E a gente pode presenciar isso hoje pelo Covid-19, o quanto as pesquisas nessa área estão sendo importantes para combater o vírus e para salvar vidas. Esse artigo ele não é tão importante para nós porque ele diz respeito às universidades, que não é o nosso foco de atuação aqui no curso normal. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Então, esse artigo coloca como que o Estado ele vai garantir esse dever que ele tem, relacionado à educação. Inciso 1. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, esse artigo coloca a educação obrigatória e gratuita. Ela acontece dos 4 aos 17 anos, então a partir da pré-escola até o ensino médio. E ele assegura também a educação gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria, que é a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Inciso 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, ele coloca que cada vez mais o ensino médio
ele seja garantido a todos de maneira gratuita. Então, que pouco a pouco, né, que com o passar do tempo, que gradualmente esse ensino médio, tá, esteja aí garantido para todos. Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, esse artigo, né, ele garante às pessoas com deficiência esse atendimento na rede regular de ensino. Mas fiquem atentos com a palavra preferencialmente, né? Não quer dizer que é obrigatório, que há casos em que não há possibilidade de inserção da pessoa na rede regular de ensino, que necessita de um atendimento especializado. Inciso 4. Educação infantil em creche pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Então, o Estado deve garantir aí a educação infantil que acontece na creche e na pré-escola para as crianças até 5 anos. Lembre-se que a creche ela não é obrigatória, gente. A única etapa da educação infantil que é obrigatória atualmente é a pré-escola, né, que começa aos 4 anos de idade. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, todos nós podemos, né, ter acesso a esses níveis mais elevados de acordo com a nossa capacidade. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Então, o Estado deve garantir, né, um ensino noturno regular, principalmente para aquelas pessoas que trabalham durante o dia e não têm a oportunidade de estudar nesse horário. Então, ela tem o ensino noturno. Inciso 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, o Estado deve garantir esse atendimento por meio de programas. Nesses programas nós vemos na prática, quando o aluno recebe o material escolar, ele recebe o livro didático, né, gratuitamente, quando ele tem um transporte, o transporte acontece principalmente nas áreas rurais, alimentação, que é a merenda, assistência à saúde, né, nós vemos isso na prática, quando o posto de saúde ele vai até a escola, então tem a promoção da saúde bucal, tem promoção da saúde oftalmológica, então isso a gente vê no dia a dia da escola. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O que é um direito público subjetivo? É um direito próprio da pessoa, é um direito que você já nasce com ele, ele é inquestionável. E nós podemos reclamar esse direito de maneira inquestionável. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Então, não oferecer o ensino obrigatório e oferecer de maneira irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, ela é responsável por isso, né? Então, ela vai sofrer consequências por isso. Quando a gente fala desse poder público, nós estamos falando dos estados, dos municípios, do governo federal. Então, caso ele não ofereça ou ofereça de maneira irregular, ele vai ser responsabilizado por isso. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, o poder público ele tem que recensear os educandos. Esse recensear ele acontece pelo meio do censo escolar, onde vão se buscar informações sobre esses alunos na escola, para fazer realmente pesquisas, estatísticas, conhecer mesmo, entender como é a nossa educação, o nosso aluno, para poder agir em relação a isso. Fazer-lhes a chamada, né? Existe a chamada escolar, que acontece anualmente, que é mesmo um anúncio público, né, de que tem vaga, que é para fazer matrícula. Então, os pais, né, a partir da chamada escolar, vão até as escolas fazer as matrículas, as inscrições.
e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, ter esse cuidado em relação aos alunos de frequentarem a escola junto com os pais, porque também é responsabilidade deles. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Então, o ensino ele pode ser mantido e administrado por pessoa física ou jurídica de direito privado. Nós já falamos sobre as escolas privadas, né? Então, elas podem funcionar, mas elas precisam seguir algumas regras, algumas condições, né? Que é o cumprimento das normas gerais da educação nacional. Então, ela precisa cumprir as normas. E ela precisa também de autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, para se abrir uma escola, é necessário ter essa autorização por parte do poder público, né, ou do município, do estado ou do governo federal, dependendo a quem compete esse ensino, né, e ela é avaliada frequentemente, né, para que essa autorização continue a vigorar. Nós vemos, principalmente dentro dos bairros, muitos bairros que têm escolas que não são autorizadas, principalmente escolas de educação infantil, creche, né, em que elas são ilegais, elas funcionam ilegalmente. Existem muitas dentro de bairros que funcionam de maneira ilegal, né? Então é necessária essa autorização do poder público. E a nossa aula termina por aqui. Espero que você tenha aprendido, tenha gostado e que tenha sido muito esclarecedor. Se você tiver qualquer dúvida, estarei disponível todas as terças-feiras aqui na plataforma. Estou morrendo de saudade. Um grande abraço. Até a próxima!